Graça e paz, bom dia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas, ou melhor, Mateus. Mateus 9, 9 a 13. Teu celular? Vamos ficar de pé. Diz assim a santa palavra de Deus. Mateus 9, 9 a 13. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém. Pai, em nome de Jesus, esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração. Ministra nossas almas, Pai. Transforma a nossa vida para a glória do Teu santo e bendito nome, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, sentem-se e fiquem à vontade. Só não pode dormir. Amém, queridos? Irmãos, aqui começa a saga de um homem chamado Mateus, o publicano. A sua história ela é repetida tanto em Marcos como em Lucas, que o identificam como Levi. Não sei se você já observou esse detalhe. Marcos e Lucas o chamam de Levi. E Mateus aqui, no Evangelho, chama ele de Mateus. Não se sabe ao certo o porquê dessa diferença de nomes. Não se sabe. Alguns entendem que o nome original de nosso personagem era Levi. Por conta da sua conversão, foi transformado ou mudado para Mateus. Outros opinam que o nome seria um nome composto. Por exemplo, Mateus Levi. Essa é a sugestão. Assim como temos na Bíblia João Marcos ou Pedro Lucas. No entanto, isso não importa. Não é o fundamental. O que importa é que a história de Mateus, que lemos aqui, é fascinante, empolgante e muito instrutiva. O nome Mateus significa dom de Deus. O texto mostra que ele era um cobrador de impostos. Um publicano. Esse era o termo para cobrador de imposto. Um alto oficial aí da Receita Federal. E a serviço de Roma, queridos, os romanos exigiam que os judeus pagassem imposto de tudo. Cada árvore frutífera, cada poço que fosse cavado, cada pedaço de terra, cada animal que eles possuíssem, tudo era pago imposto. Isso é até o Brasil, né? Eu acho que o Brasil supera o contexto romano da época. Muitos publicanos, dentro desse contexto, eles eram desonestos. Extorquiam o povo, cobravam mais do que daquilo que era estipulado de se cobrar. O publicano, via de regra, tinha pouco patriotismo. Pouquíssimo. E nenhuma religião. Basicamente. Tinha muita ganância, amor ao dinheiro e nenhuma ética. No entanto, não podemos afirmar categoricamente que o nosso personagem Mateus fosse desonesto. O texto não diz que ele era. Dentro de um contexto geral, os publicanos eram. Mas não podemos afirmar em relação ao nosso personagem. Porém, o fato dele trabalhar para os romanos, sendo um judeu, fazia dele uma pessoa odiada por todos. Todos detestavam Mateus. Todos odeiam Cristo. Isso porque um judeu que aceitasse tal ofício, ele era expulso da sinagoga, envergonhava a família e era escarnecido pelos amigos. Era algo aviltante, terrível. Um fariseu que se tornasse coletor de impostos, ele era humilhado e a sua esposa poderia pedir o divórcio. O cara era religioso, fariseu,
estudioso da Bíblia, orava muito, jejuava muito, agora quero ser um publicano. A esposa podia pedir divórcio a ele. E mais, queridos, os publicanos eram considerados animais imundos e tratados como porcos. Não podiam servir de testemunhas em nenhum tribunal porque não eram de confiança. Todos olhavam para eles de lado. Eram contados como mentirosos, ladrões e assassinos, e a tradição rabínica dizia ser impossível um publicano um dia se arrepender e ser salvo. Humanamente, segundo eles, era impossível. Esse é um pouquinho do currículo detestável de Mateus, desse que foi chamado por Jesus para ser um dos seus discípulos. Esse que foi chamado por Jesus, mais à frente, também para ser um dos seus 12 apóstolos. E alguns anos mais tarde, esse mesmo Mateus foi usado pelo Espírito Santo para escrever um evangelho que leva seu nome, o Evangelho de Mateus. Alexandre White, de Edimburgo, disse certa feita que, quando Mateus deixou seu emprego para seguir a Jesus, levou consigo apenas sua pena de escrever, sua caneta, por assim dizer. Mal sabia ele na época que um dia seria usado pelo Espírito Santo para escrever o primeiro dos 4 evangelhos da Bíblia. De publicano a escritor, de odiado por todos, por milhares, a um homem amado até os dias de hoje. Quem já leu o Evangelho de Mateus aí? Eu já li inúmeras vezes. Evangelho de Mateus. Nunca se esqueça dele. Irmãos, a graça de Deus é surpreendentemente. Ela alcança os inalcançáveis e abre porta da salvação para os rejeitados, assim como foi com Mateus, o mais odiado de todos, rejeitado. Mas o Senhor Jesus olhou para ele e o chamou. Vem e segue-me. O que mais podemos falar sobre Mateus? Temos um Mateus 2 aí, né, Mateus? Estou falando de você, hein? Teu nome, hein? Homem de Deus, dom de Deus. O que mais podemos falar de Mateus? Diz a tradição que ele pregou na Palestina durante vários anos e que fez várias viagens missionárias para levar o Evangelho a outros povos. Foi um missionário. E seu trabalho ficou relacionado ou concretizado ali na Pérsia, Etiópia, Síria e na Grécia. E John Fox, em seu famoso livro dos Mártires, diz que Mateus foi martirizado na Etiópia, na cidade de Nabada, em 60 d.C., atravessado por uma lança. Assim ele terminou. Sendo assim, queridos, eu quero pontuar alguns fatos importantes em relação ao nosso personagem. Atente. Primeiro, Mateus recebeu um grande chamado. Que chamado? Olha aí, deixa a Bíblia aberta, Mateus 9, versículo 9, parte A. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus. E disse-lhe o quê? Segue-me. Segue-me. Irmãos, Deus existe antes de todas as coisas. Ele está além de todas as coisas. Sustenta todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Pode todas as coisas. E está no controle de tudo. Nada sai ao seu controle. Não importa o que mais possa ser dito. É Deus que tomou a iniciativa de buscar, persuadir e salvar o homem. Ele é todo poderoso. Ele é soberano. Ele é criador de tudo e de todos. 1 João 4,19 diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Não fomos nós quem o achamos, mas ele quem nos buscou. Em Lucas 19,10, o Senhor disse assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é o quê? Soberania divina. Deus chama a quem quer, quando quer, da maneira que quer e sem dar explicações a quem quer que seja. Ele é soberano. Escolheu Mateus. Jesus passando viu, chamou. Ele é soberano. Ou seja, o monopólio da salvação está em Deus e não no homem. Está no céu e não na terra.
Foi Deus quem amou o mundo, ou não, ao ponto de enviar Jesus para morrer pelo pecador. Foi Deus que tomou a iniciativa. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, o homem famoso, também publicano, ele queria ver quem era Jesus. Uma multidão o impedia. Ele subiu numa árvore e, para sua surpresa, Jesus o chama pelo nome e diz: hoje me convém pousar em sua casa. Interessante, porque Zaqueu, ele pensava que estava buscando Jesus, mas, na verdade, era Jesus quem estava buscando Zaqueu. Isso porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E Zaqueu estava perdido e foi achado por Jesus. Amados, nesse sentido, não temos como negar que fomos escolhidos por Deus por sua graça, favor e misericórdia. Graça, favor e misericórdia. João 15, versículo 16. Olha o que Jesus disse. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos e o vosso fruto permaneça. Então esse é um lado da história. Deus chama soberanamente. Segundo lugar, Mateus tomou uma grande decisão. Primeiro recebeu uma grande chamada. Agora ele toma uma grande decisão. Veja comigo. Versículo 8. Ou melhor, no finalzinho do 9. O que diz aí no finalzinho do 9? E levantando-se, o seguiu. Ou seja, guarde isso, apesar de Deus ser soberano para chamar quem quer, ele não é um ditador para obrigar as pessoas a seguirem-no. Deus não te obriga a nada. Mateus quis espontaneamente seguir a Jesus. Ou seja, queridos, os descendentes caídos de Adão têm livre arbítrio. Mateus não foi coagido, obrigado a seguir a Jesus. Ele exerceu a sua livre escolha para se levantar da coletoria de impostos e aceitar o chamado de Jesus. Ele quis ir, não foi forçado a ir. Assim como você quis vir ao culto hoje, não foi forçado, e muitos não quiseram, não vieram. Ficaram em casa, dormiram um pouco mais, não vem de manhã, à noite não temos culto, e não vai visitar nenhuma outra igreja também, e fica. E vai deixando a vida levar. Deus vai obrigar? Não. O Espírito Santo convidou? Convidou. A pessoa tapou o ouvido? Tapou. Irmãos, os chamados de Deus podem ser resistidos. Não por Deus ser impotente, ou por Deus ser um incompetente, mas pelo homem ser livre para fazer as suas escolhas. Nesse caso aqui específico, Jesus chamou e Mateus seguiu. Jesus disse o quê? Segue-me. E Mateus, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Só que essa não é a regra bíblica. Você vê outras pessoas que foram chamadas, mas não foram. Né? Então todos são chamados. Não, queridos. Certa feita, um jovem rico foi até Jesus com um profundo vazio na alma. Né? Um vazio, uma sede de Deus. E uma pergunta nos lábios. Ele perguntou: bom mestre, para Jesus, que farei para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi bombástica. Por que me chama de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele, quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Diante disso, ele deu nota 10 para si mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Eu guardo tudo, eu sou obediente, nunca errei, nunca pequei. O que me falta ainda? Disse Jesus: se queres ser perfeito, aí foi na lata, né? Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste,
porque possuía muitas herdades. Ficou com o dinheiro, com as terras e foi para o inferno se não se arrependeu. O texto não diz que se arrependeu mais frente. Então, queridos, veja como que a graça é irresistível. Há uma visão teológica que diz que a graça é irresistível, que quando Deus chama eficazmente e a pessoa nunca vai dizer não, mas o jovem aqui disse não. Foi convidado, segue-me, ele não quis. A graça é irresistível. Jesus o chamou e ele não obedeceu. Jesus disse, segue-me, mas ele não quis seguir. E Jesus não o obrigou. E não vai obrigar ninguém. Em relação a Jerusalém, por exemplo, Jesus desabafou lá em Lucas 13:34, dizendo, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha os seus pintos debaixo das asas, e não quisestes. Não quiseram. E Jesus obedeceu. Eles não quiseram. E Jesus respeitou a decisão deles, como respeita a minha e a tua decisão de servi-lo ou não, de abandoná-lo ou não, de ficar com ele até a morte ou não. Em João 15:39-40, vemos mais uma vez essa realidade. Jesus disse, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falou para os fariseus, vocês não querem vir a mim. Vocês não querem. Amados, não querer ir a Cristo é uma decisão do homem e não de Deus. Deus ele é tão soberano, mas tão soberano, que ao mesmo tempo ele é tão educado, mas tão educado, que não invade a escolha humana. Mateus fez a melhor escolha de sua vida. Fez a melhor. Ele decidiu seguir a Cristo. Ele perdeu um emprego. Um emprego, aliás, que era muito bem remunerado. Mas encontrou o quê? Um destino glorioso. Meu querido, você pode também seguir a Cristo por todos os dias da sua vida. No entanto, é verdade que pode também abandoná-lo a hora que quiser. Virar as costas para ele. Virar as costas para ele. Jesus nunca vai te forçar a fazer nada. Ele não vai te forçar a orar. Ele não vai te forçar a ir à igreja, cultuar. Ele não vai te forçar a jejuar. E muito menos, ele vai te forçar a ser fiel até a morte. Não vai te forçar. Na quinta-feira agora eu preguei sobre isso. Salvo, como que é? Salvo para sempre? Acho que foi essa a pergunta. Eu usei textos e mais textos falando sobre a possibilidade de apostasia, abandono da fé. Por N motivos, as pessoas se afastam de Jesus. N motivos. Problema com o marido, problema com o filho, problema financeiro, é uma doença. Às vezes um problema que, para uns, o aproxima mais de Deus, para outros, o desvia mais de Deus. Até bênção. Aumentou o emprego, aumentou o salário, diminuiu a oração, o congregar, diminui tudo. Ou seja, aquilo que era para ser bênção, melhorar, se tornou uma maldição. Então, queridos, é bem verdade que o Espírito Santo sempre está aí batendo a porta do nosso coração, nos convencendo, nos despertando, nos sacudindo, nos impulsionando e nem sempre, infelizmente, atentamos para a voz do Espírito Santo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que bate a porta do nosso coração sobre a importância de levar Deus a sério, meditar nas Escrituras, tirar períodos de jejum, não faltar um culto. Ele vai bater a porta, ele vai te convencer, mas não vai te forçar a agir. Porém, ele não nos força, não é isso? Ele é educado, paciente, ele espera. Irmãos, crer é responsabilidade nossa. E essa verdade está enraizada em nossa capacidade de responder ou não a Deus. Todos, individualmente, todos aqui,
crianças, jovens, adultos, idosos, todos temos a responsabilidade de crer. E quem decide crer, pode crer. Em João 3,16, Jesus disse que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 18 de Mateus 3,16, quem nele crê não é condenado. E ainda, em João 6,37, o Senhor Jesus diz, quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Por fim, Apocalipse 22,17, Jesus afirma, quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser. Terceiro, queridos, Mateus fez uma grande renúncia. Olha que tremendo. Verso 28, melhor. Gente, acho que eu confundi algumas referências. Não é verso 28. Como sempre brinco, né? Ao vivo é assim mesmo. Entre o 9 e o 13, pastor. Entre o 9 e o 13, isso. Que diz o seguinte. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Ou seja, Mateus estava trabalhando, não estava, queridos? Estava trabalhando. Mesmo assim, Jesus o chamou. E ele só tinha duas opções. Não tinha terceira via. Seguir a Cristo e jogar tudo para o alto. Essa era a primeira opção. Ou continuar sentadinho lá na coletoria, recolhendo impostos do povo. E ele escolheu o quê? A melhor das opções, que foi seguir a Jesus. Ele deixou tudo e foi em obediência ao Senhor. Mateus deixou o quê? A sua profissão e o lucro e queimou todas as pontes do seu passado. Queimou tudo. Não vou voltar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ele trocou o que aqui? O lucro fácil pela consciência limpa. As glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus. Isso fala de renúncia. Fala de renúncia. Amados, o chamado de Deus exige de nós renúncia. Em primeiro lugar, em primeira instância, renúncia em relação ao pecado. Não dá para seguir a Jesus e ao mesmo tempo viver no pecado. O trabalho de Zaqueu, de Mateus, era em certo sentido pecaminoso. Se ele roubava os outros, se ele cobrava além. Não tem como servir a Cristo. Não dá para seguir a Cristo sem arrependimento de pecados. Não dá para seguir a Cristo sem confissão de pecados. Irmãos, são muitos os pecados que individualmente nós aqui precisamos renunciar, se é que queremos seguir a Jesus. Custa caro, muitas vezes, a fofoca, a mentira, a inveja, a desonestidade, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, amor à fama, ao sucesso, ao prestígio. O pecado faz separação entre nós e o Senhor. O pecado faz com que Deus fique surdo às nossas orações. Oramos e Deus não atende. Por quê? O pecado faz essa separação. Talvez você não tenha como Mateus de deixar o seu emprego para seguir Jesus. Mas a grande verdade, para pensar, a grande verdade é que muitas coisas precisarão ser deixadas para trás, se é que queremos seguir a Jesus. Aquele que quiser vir após mim, disse Jesus, negue-se a si mesmo. Mateus atendeu o quê? Prontamente ao chamado de Jesus. E, consequentemente, ele recebeu o quê? Uma grande recompensa. Uma grande recompensa. Ele escreveu, queridos, um dos evangelhos. Um livro que se tornou conhecido em todo o mundo. Por quê? Porque ele renunciou, abandonou o emprego. Nem todos precisam abandonar, talvez alguns precisem. Tornou-se uma bênção para outras pessoas. Mateus deixou atrás de si um nome que é mais conhecido do que o nome de muitos príncipes e reis na história universal. Por uma decisão que ele tomou. O homem mais rico do mundo.
depois que morre, logo cai no esquecimento, queridos. Ganhou fortuna, milhões, mas foi esquecido. Porém, aqui, enquanto durar o mundo, milhões e milhões de pessoas conhecerão o nome de Mateus, o publicano, aquele que abriu mão do seu sonho, de uma estabilidade financeira, para seguir a Jesus. Vale a pena renunciar a qualquer coisa para seguir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quarto lugar, Mateus fez um grande banquete. Versículo 9, capítulo 9, versículo 10 e 11. E fez-lhe Levi um grande banquete. Já em Mateus, tá? Em sua casa. E havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Irmãos, Mateus fez uma grande festa e convidou quem? A Jesus e seus discípulos. Ele convidou também o quê? Diz o texto: seus amigos e também seus inimigos. Todos estavam presentes naquele banquete. Os amigos eram os cobradores de impostos. E essa era a turma com quem ele andava, talvez prostitutas e outros pecadores como ele mesmo. Os inimigos, não sei por que, estavam presentes aqui também. Quem eram os inimigos? Os fariseus. Por que eu digo que eram inimigos, queridos? Simplesmente porque os fariseus, eles consideravam os publicanos a escória da sociedade. Escória, os inimigos do povo. Os fariseus consideravam os publicanos como um combustível para aquecer um pouco mais o inferno, somente. Só serviam para isso. Essa era a função dos publicanos. Para eles, os publicanos estavam no mesmo nível das prostitutas, dos assaltantes, dos samaritanos, dos assassinos e assim por diante. Tudo de ruim que você imaginar estaria aí na classe dos publicanos. Eles eram vistos pelos judeus como traidores da pátria, eram considerados gentios e pagãos por seus compatriotas, e mesmo assim, Mateus convidou a todos para estarem no banquete com Jesus. Ou seja, ele não ficou com Jesus só para si, né? Ele queria compartilhar com os outros. Ele transformou o seu lar aqui num grande instrumento de evangelização. Vou fazer um banquete, vou convidar todos os meus amigos, cobradores de impostos, pecadores, ladrões, eu sei a história de todos eles aí, cobram propina, exigem além do que é devido, as prostitutas também que estavam na mesma categoria, tudo amiguinhos, e chamou também os fariseus e doutores da lei. Então, queridos, Mateus foi alcançado pela graça de Deus e desejava aqui o mesmo para os seus amigos e também para seus inimigos. Veja bem, Mateus não merecia ser discípulo, merecia. Ele merecia ser apóstolo? Não merecia. E muito menos escrever um livro do Novo Testamento? Não merecia. Não merecia. Ele foi salvo pela graça simplesmente mediante a fé. Fé em quê? Fé em Jesus. E agora quis compartilhar o mesmo com seus amigos e seus inimigos. Amados, quem é alcançado pela graça não retém esse privilégio somente para si. Não guarda a sua fé no seu bolso. Fica para si. Não. Quem foi alcançado, ele também é um enviado. Quem achou pão com fartura vai divulgar isso para os outros. Os chamados devem chamar outros. Se você tem sido abençoado nesse lugar, né, faça como Mateus, convide outros. Chame seus vizinhos, não quer vir? Insista, ore, jejue por ele. Chame seus vizinhos, parentes, amigos, colegas de trabalho, enfim. Não guarde a bênção de servir a Cristo somente para si. Mateus não fez isso. Ele chamou outros. No entanto, parte dos convidados ali estavam naquela casa não para se alegrarem com Mateus, porque Mateus agora é um discípulo de Jesus, mas estavam ali para criticar Jesus. Coisa terrível, né? Ser humano, só Jesus. Versículo 11, Mateus 9, 11. E os fariseus, irmãos, os fariseus eram os que mais oravam, mais jejuavam, mais liam a Bíblia, os mais religiosos, os mais devotos. Mas os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores?
foi que Jesus fez uma grande afirmação, versículo 12 a 13, 12 e 13. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Amém. Amados, a resposta de Jesus aqui aos fariseus foi dividida em 3 partes. Primeiro, Jesus disse que só os doentes precisam de médico e não os sãos, ou os sadios, né? Aqueles que estão bombando na saúde. Os sãos ou os sadios aqui do texto é uma referência clara aos fariseus, que se consideravam santos, sadios, espirituais, separados, os bonzãos da fé. No entanto, Jesus não estava afirmando que eles eram realmente sadios aos olhos de Deus. Pode-se notar uma ironia por trás da palavra de Jesus. Na verdade, a Bíblia diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. Aqueles que se consideram sãos, sadios, muito bons, estão em um estado mais avançado ainda da doença espiritual, da iniquidade. O pior enfermo, queridos, é aquele que não reconhece a sua doença. E o maior pecador é aquele que se acha muito santo. Os fariseus criticaram Jesus por estar aqui junto dos pecadores, porque eles mesmos não se viam como pecadores. Criticou Jesus. Não, Jesus está aceitando os pecadores. Porque eu não sou desse grupinho aí. Não. Eles se consideravam a nação santa. Os fariseus se consideravam a menina dos olhos de Deus. Mas Jesus, ironicamente, disse que não veio para os sadios, mas sim para os doentes. Eu amo a palavra por causa disso, queridos. Vai direto ao ponto. A grande verdade é que os fariseus eram doentes da alma, mas não se viam como tais. Eles estavam com um estado avançado, terminal de câncer espiritual, mas achavam que estavam com a saúde de uma criança, bem saudável. Eles eram leprosos espirituais, mas se achavam os bambambãs da espiritualidade. Certa feita, Jesus comparou os fariseus a sepulcros caiados. Bonito por fora, pintado, né? Se você for lá no Parque da Paz de São Gonçalo, é muito lindo. Parece até o Jardim do Éden. Mas se vai por baixo, é carne podre, ossos. E essa é a realidade. Jesus comparou os fariseus a isso. Sepulcro caiado, por fora muito bonito, pintadinho, arejado, mas por baixo. Porque é bem verdade que é muito fácil simularmos algo. Aprontar o cabelo, bonitinho, botar um terno, uma gravata, ficar bem parecido com um crente pentecostal, cheio do Espírito Santo. Isso é fácil, é simples. O exterior é muito fácil de ser tratado. Lá dentro, só o Espírito Santo pode transformar. Irmão, toda pessoa que ora muito, guarde isso. Toda pessoa que jejua muito, toda pessoa que lê muito a Bíblia, toda pessoa que consegue se desvincular de pecados grosseiros, todos, precisam tomar muito cuidado para não ir para outro extremo. Porque os fariseus eram exatamente assim. Oravam muito, jejuavam muito. Eles não eram envolvidos em pecados escandalosos. Adultério, não. Só que eles iam para outro lado. O orgulho espiritual é tão danoso como o pecado carnal. Olhar para si mesmo e encontrar muitas qualidades é tão danoso como também olhar para si e se considerar, né, um cachorro morto, um cão morto, como Mefibosete certa feita falou. Depois pesquisa lá sobre a vida desse homem interessante. Lembra do fariseu lá de Lucas 18, 10 a 14? Jesus conta uma parábola. Olha que interessante. Jesus disse que 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, mesmo contexto aqui, e o outro publicano. Fariseu é o que está criticando lá Mateus por ter convidado seus amigos pecadores.
publicano, Mateus. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Realmente eles não eram. Não eram nem roubadores, nem injustos, nem adúlteros. Nem ainda como este publicano. E o coitado do publicano estava lá no cantinho dele, né? Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Não é errado nem jejuar nem dar dízimo. Só que ele fazia a coisa certa da maneira errada. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda quis levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí a conclusão de Jesus foi: digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Ou seja, esse fariseu desse texto aqui deu nota 10 para si. No entanto, Jesus deu nota 10 para aquele que se achava um zero à esquerda. O cidadão se olhou no espelho: quão grande és tu. Esse é o cara, é o 10. E o outro, coitadinho lá, realmente reconhecia que era um miserável pecador, e Jesus deu 10 para ele. Que Deus nos ajude, queridos, a ter as práticas dos fariseus. Quais eram as práticas dos fariseus? Orava muito, jejuava muito, contribuía muito, mas um coração de publicano. As práticas dos fariseus com um coração de publicano, que reconhecia que era carente da graça de Deus, do favor de Deus, do perdão de Deus. E ele foi justificado, e não o fariseu. Segundo, queridos, Deus quer misericórdia e não sacrifício. Ide, porém, disse Jesus, e aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício. Jesus cita aqui o que? Um versículo lá de Isaías, de Oséias 6,6. No tempo de Oséias, para contextualizar, quando Jesus disse misericórdia quero e não sacrifício, o povo estava indo aos santuários e fazendo seus sacrifícios, mas os seus relacionamentos estavam quebrados. Continuavam sacrificando, com a vida totalmente arruinada. Ódio no coração, falta de perdão, roubo. Havia injustiça no comércio, opressão dos ricos sobre os pobres, corrupção nos palácios, crueldade nos tribunais, violência nas ruas, prostituição nos altares. O exemplo dos sacerdotes e dos príncipes era mau. Eles não eram exemplo para os que estavam abaixo, mas eram péssimos exemplos. A sociedade estava doente. O povo estava com a vida espiritual e moral em frangalhos. E de forma equivocada eles pensavam que seus sacrifícios pudessem substituir a prática da misericórdia. E o mesmo estava acontecendo exatamente na época de Jesus. Os fariseus estavam muito preocupados, queridos, com rituais, sacrifícios. Eles eram detalhistas nisso tudo. Eles eram rigorosos em observar as leis, rituais, em observar se os animais estavam realmente perfeitos para o sacrifício. Observavam a ovelhinha lá, se tinha alguma mancha. Não, esse aqui não pode ser sacrificado. Se fosse aleijado, não poderia ser sacrificado. O animal de sacrifício tinha que ser perfeito em todos os sentidos. E mais, eles observavam com regularidade as regras alimentares. Não come isso, não come aquilo, não pode comer carne do porco, isso aqui faz mal, isso aqui vai contaminar minha alma. No entanto, eles não tinham um pingo de misericórdia para com o próximo. Guardavam tudo, mas eram terríveis na alma. Amados, nenhuma quantidade de sacrifício de animais, nenhum ritualismo ou retidão exterior compensa a falta de amor e de misericórdia para com as pessoas ao nosso redor. Família, colegas de trabalho. Jesus aqui não estava preocupado com sacrifícios, mas com misericórdia. E isso é o que faltava em muito nos fariseus. E falta em muito em muitos crentes. O ministério de Jesus, entre os cerimonialmente inaceitáveis, é um ato de misericórdia. Algo que agrada mais a Deus do que a atenção cansativa devotada pelos fariseus às ofertas sacrificiais.
O Senhor, diz a Bíblia, não se agrada de formas externas somente. O que Deus requer de nós é o que está lá em Miqueias 6:8. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente diante do seu Deus. Ou seja, obedecer sempre foi melhor do que sacrificar. Concluindo finalmente, Jesus veio chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos. Por quê? Disse Jesus, eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, Jesus não está dizendo que realmente existam pessoas justas, pois a Bíblia, segundo a Bíblia, não há um justo sequer sobre a face da terra. Os fariseus se consideravam justos, mas eles eram pecadores. E tão pecadores como os publicanos, como as prostitutas, como os samaritanos e demais pecadores da humanidade. Na verdade, eles eram os piores pecadores que precisavam de arrependimento, de Salvador. Amado, só uma pessoa consciente do seu pecado, consciente, é que vai buscar a salvação. Não há fé sem arrependimento, nem salvação sem conversão. Ninguém busca a água sem sentir sede, nem anseia pelo pão sem sentir fome. Uma pessoa, antes de vir a Cristo, ela primeiro precisa sentir-se carente da graça de Deus, convencida pelo Espírito Santo, e se deixar ser convencida, porque o Espírito Santo convence, mas a pessoa muitas vezes não se convence. Então, a salvação não é para aqueles que se consideram dignos, mas para os indignos, que estão em uma situação desesperadora. Jesus veio salvar o quê? Os pecadores, perdidos, pobres, sofredores, famintos, sedentos. Veio para você, veio para mim. Portanto, queridos, em Jesus, as pessoas encontram o quê? Alívio para seus fardos, cura para o seu corpo e perdão para os seus pecados. Podem ser pecados negros ou pecados branquinhos, como a neve. Mas Jesus pode perdoar. Por fim, o que Jesus quis dizer foi o seguinte: eu não vim para convidar as pessoas que estão satisfeitas consigo mesmas, que estão convencidas de sua bondade e que acreditam não necessitar da ajuda de ninguém. Eu vim para convidar aos que são conscientes de seus pecados e sabem desesperadamente que necessitam de um Salvador. Eu vim para esses. E se você se identifica com Mateus, que foi salvo por Jesus, foi para você que Jesus veio. Amém? Para mim, para nós. Que possamos nos arrepender, buscar a face do Senhor, crer que servimos a um Deus de milagres, que não rejeita o rejeitado, mas que salva o desprezado. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Nunca se esqueça de Mateus, o rejeitado que foi escolhido para ser um apóstolo, um escritor e um mártir. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida de Mateus, que até hoje nos serve de exemplo. Um exemplo de uma pessoa que obedeceu a tua voz, disse sim, quis segui-lo espontaneamente, Pai. Não foi coagido, não foi forçado, não foi obrigado. Isso nos serve de exemplo, Pai, que possamos seguir a diretriz dele, Pai. Que possamos dar atenção e atender a voz do Teu Santo Espírito quando nos convidar a vir ao culto, a buscar a Tua face, a jejuar, a orar, a ler a Tua palavra, que possamos fazer como Mateus, que ele se levantou e seguiu ao Senhor, seguiu a voz do Senhor. Transforma nosso coração, Pai, muda a nossa vida. Nós abrimos nosso coração para que o Senhor faça morada, que o Senhor habite plenamente, verdadeiramente, Pai. No nome do Teu Filho Jesus, carecemos da Tua graça, Pai. Somos como Mateus, Senhor. Somos como Mateus, carentes do Teu perdão, carentes da purificação, da Tua restauração. Aviva a nossa alma, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para uma vida mais profunda na Tua presença. Ah, Senhor, desperta aqueles que estão acomodados, talvez até desviados.
que já abandonaram a casa do Pai há muito tempo no coração e às vezes ainda continuam congregando, Pai. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, aviva a nossa igreja, aviva o nosso coração, restaura, Senhor, tudo aquilo que tem que ser restaurado, limpa nosso coração de todo o pecado, Senhor, e ajuda-nos a abandonar tudo aquilo que entristece ao Teu Santo Espírito, Pai. É o que eu te peço nessa manhã, Senhor, fica conosco, abençoa o nosso domingo, abençoa a nossa volta para os nossos lares, Senhor. Pai, dá ordem aos Seus anjos, te peço, que estejam ao nosso redor, nos livre de todo mal, Pai, para a Tua glória, Senhor, e que tenhamos um domingo abençoado na Tua presença, Senhor, para a glória do Teu santo e bendito nome. Pai, não deixa-nos, Senhor, abandonar a fé, segura em nossas mãos, Senhor. Sabemos que muitos têm se desviado, muitos têm abandonado o caminho da verdade e têm, Senhor, feito como porco, virado, rolado na lama, Pai. Mas nós não queremos esse fim, Pai. Queremos ficar fiéis a Ti até a morte, Senhor. Ser fiel até a morte, diz a Tua palavra, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse é o caminho que queremos trilhar, Senhor. Então ajuda-nos, dá-nos forças, segura em nossas mãos e fica conosco em nome de Jesus.